Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Maciel e seja bem-vindo ou bem-vinda a Entre Linhas. Hoje vamos falar sobre plano de marketing. A gente tem alguns vídeos aqui no canal destrinchando um pouco mais sobre o plano de marketing. Hoje eu quero dar uma visão geral para que vocês consigam entender muito bem o que é esse conceito e como aplicar. Então, segura a vinheta e bora para a explicação. Antes de você entender o que é plano de marketing, quais são as etapas e como executá-las, já dá um like, se inscreve no canal que isso ajuda muito, combinado? Então vamos lá. Muitos empreendedores chegam na agência com medo até de fazer plano de marketing, porque ficam assim, ai, mas a gente vai fazer esse plano, e se não der certo? E se a gente for executar? E se a gente não tiver dinheiro? E se no meio do caminho mudar de ideia? Uma frase simples que a gente fala para eles para tirar isso da cabeça é que é um norteador, não está escrito na pedra. Você não é obrigado a seguir 100% daquilo. É para nos nortear, para que a gente consiga executar um planejamento estruturado. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer um paralelo. Quando você vai para determinado lugar, você vai colocar no seu aplicativo, lá no Waze, o endereço. Às vezes no meio do caminho, o próprio Waze fala assim, o trânsito está aumentando, nova rota. E ele muda a rota. É a mesma coisa que pode acontecer quando a gente está fazendo planejamento. A gente traça um caminho, a gente define um norteador, mas se no meio desse processo a gente entender que algumas coisas precisam ser alteradas, a gente altera. Não tem compromisso com esse plano nesse sentido. Não está escrito na pedra, você não precisa ficar amarrado com o plano. Então isso já dá uma certa tranquilidade no momento de traçar o plano. E o que tem nesse plano? O primeiro passo do plano é a gente definir a diferença, traçar quem que é a sua persona. E aí tentar entender o que significa a diferença entre persona e público-alvo. Público-alvo, a gente tem um vídeo específico sobre isso, mas eu vou passar aqui rapidamente para vocês entenderem. Público-alvo é quando a gente está falando de uma maneira mais abrangente. Então, faixa etária, o gênero, poder aquisitivo, muito macro, muito abrangente. Quando a gente está falando de persona, a gente está sendo mais específico. O que isso significa? É quando a gente está falando de uma pessoa específica, é como se a gente criasse um personagem para a nossa marca. Então, como é que você traça a persona? Pensa no seu cliente ideal. Quem que é seu cliente ideal? De repente, esse cliente ideal é o seu cliente já, um dos seus clientes. Pensa nesse seu cliente. Quais são as características dele? E aí, quando eu falo em características, é pensar, de fato, qual que é o nome dele, qual que é a idade específica, não é uma faixa etária, a idade específica, qual que é a atuação dele, o que ele faz nas horas vagas, o que você usou para convencer ele, quais são os argumentos que foram mais fortes para ele, o que ele pede, quais são as dores deles do dia a dia, como que você resolveu essas dores no seu negócio. Então, esse tipo de pergunta que você tem que responder quando a gente traça a persona. O segundo momento do planejamento, do plano de marketing, é análise de ambiente. O que significa análise de ambiente? É entender desde o cenário econômico, o cenário político, o cenário da sua empresa interno, Então, assim, quais são os fatores internos da empresa que precisam ser aprimorados ou que são uma questão positiva da empresa. Analisar o todo, o macro. Análise interna e análise externa. Com certeza vocês já ouviram falar de análise SWOT. Entra também nessa parte. Temos um vídeo só de análise SWOT aqui no canal. Então, entender o ambiente para que você consiga, a partir desse ambiente, definir, de repente, potenciais oportunidades aí do seu negócio, o que você poderia fazer para conseguir aumentar o seu faturamento, para aumentar o seu alcance de mercado, vamos dizer assim. E aí a próxima parte depois disso seria o planejamento, quais são as ações, o plano tático. O que você vai fazer para atingir? Então você vai definir quais são os seus objetivos com base nessa análise de ambiente. Então, entendi como é que está o cenário, entendi como é que está o mercado, entendi como está a minha empresa. Perfeito. A partir disso, eu vou definir alguns objetivos. E aí, quando eu estou falando de objetivos com metas, ou seja, mensurável. Então, eu quero aumentar meu faturamento, isso é só um objetivo. Como é que eu transformo isso numa meta? Quero aumentar meu faturamento em 30% nos próximos 6 meses. Isso é uma meta. Então, você vai pegar a análise de ambiente, vai transformar essa análise de ambiente em um objetivo. Esse objetivo você vai transformar em meta, e depois de você transformar em meta, é destrinchar em ações. O que eu vou fazer para conseguir atingir essas metas? Quais serão as ações de marketing que eu vou traçar para conseguir definir essas metas? E aí, destrinchar essas ações, você vai ver quanto que você vai investir para conseguir fazer essas ações, para conseguir colocar essas ações na rua, executar elas. E por fim, a última parte do plano, e uma das mais importantes, é o controle, é a análise, a mensuração dessas ações. Então, o que está funcionando, tendo em vista a nossa meta lá atrás? Então, o que está funcionando, o que está ajudando a chegar naquela meta e o que precisa ser aprimorado, quais são as rotas que a gente vai ter que manter e quais são as rotas que a gente vai ter que reestruturar
para conseguir atingir essas metas. Então, basicamente, essa é a estrutura do plano. Se você tiver alguma dúvida adicional, pode mandar uma mensagem aqui, de repente a gente faz um vídeo explicativo dessa sua dúvida. Ou se você quiser um plano personalizado para sua empresa, só mandar um e-mail aqui para contato@entrelinhas que a gente vai te ajudar com o maior prazer. Combinado? Obrigada e até o próximo vídeo.